Olá, graça e paz estejam sobre a vida de cada uma de vocês. Stephanie, Maiara, tudo de bom com vocês? Que saudade! Maiara, como é que tá essa barriguinha, hein? Poxa vida, os dias estão passando, daqui a pouco você traz o nenê para apresentar já. E aí, Stephanie, tudo bem com você? Glória a Deus, estou acompanhando aqui pelo celular, mas daqui a pouco eu já não consigo mais cumprimentar todo mundo, tá? Que bênção, né? Que bênção. Mais uma vez estamos juntas para falarmos das mulheres da Bíblia, esse estudo que tem sido tão poderoso para as nossas vidas, tem sido uma bênção, tem trazido conhecimento, tem aumentado nosso conhecimento da palavra de Deus. E Deus tem sido fiel, crescendo muito, Maiara. Imagino. Coisa gostosa, né? Aproveitar bem esse tempinho. Hoje eu fui fazer um ultrassom. A hora que eu tava olhando lá assim, eu falei assim, gente, eu preferia bem mais se fosse um bebê que estivesse sendo examinado, viu? Mas glória a Deus. Olha, hoje nós vamos sortear essa caixinha aqui. Não sei se dá para você ver. Olha, dá para ver? É pintada à mão, tá bom? Ó. Caixinha de madeira, tá bom? Vai ser o sorteio. Só que não esquece de compartilhar no seu Facebook. Não esquece, comenta aí e compartilha. Eu contabilizo pelos comentários, mas daí eu vou no comentário, puxo o nome da pessoa e vou ver se ela compartilhou em algum lugar, tá bom? Então, se não estiver, a semana passada, como tinha mais de um comentário e eu anoto um por um, a Patrícia eu tirei o nome dela 2 vezes e ela não tinha compartilhado. Daí eu tirei uma outra pessoa, também não tinha compartilhado. Não compartilhou, não vale, tá bom? Então, deixa eu ver. Imagino. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, quero orar por vocês antes de nós começarmos. Querido e amado Deus, mais uma vez estamos reunidos em Teu nome para adorarmos e glorificarmos a Tua palavra, a Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um que estiver me ouvindo agora. Abençoa, meu Deus e meu Pai, não só a vida deles, mas de seus familiares, seus animais, a tua casa, em nome de Jesus, Pai. Entra na casa dessa pessoa que está me ouvindo. Olha se há algo mal e arranca dessa casa em nome de Jesus. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, enche de amor, de carinho, de afeto. Visita agora, Pai, em nome de Jesus, o bebê da Maiara. Toca nele, Senhor. Traz a bênção do Senhor sobre ele. Em nome de Jesus. Que haja uma unção de sabedoria na vida dessa criança e de tantas outras que estão para nascer, Pai. Abençoa, Senhor, cada casamento, cada trabalho, cada emprego. Abençoa as finanças, Pai. Que não haja falta de nada. Hoje vamos falar de uma mulher que vem para nos deixar exemplos do que é Deus na nossa vida. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, nosso conhecimento e o nosso coração para aceitarmos mais e mais do Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Acho que tem pouca gente ainda, mas vamos começar. Eu não divulguei hoje, a verdade é isso também. Não divulguei. Decidi postar. Fica gravado, eu sei que bastante gente assiste depois. Eu gostaria de falar para vocês hoje sobre Batseba. Nós falamos sobre as mulheres
de Davi. A semana passada nós falamos sobre Mical e toda a dor e sofrimento que ela carregou com ela, toda a luta que ela teve que enfrentar na vida dela. É fácil condenar Mical, mas só quem passou pelo que ela passou sabe algumas atitudes que ela teve. Se você não assistiu ainda, acompanha depois, está tanto no Face quanto no YouTube. Hoje eu quero falar sobre uma outra mulher, Batseba. E eu quero começar, todos conhecem essa história, foi com ela que Davi adulterou, porque ela era casada. E o que guardamos na memória sobre Batseba é justamente isso, que ela era adúltera, que ela era uma mulher adúltera. Mas eu quero contar para vocês a história antes desse adultério, antes de tudo isso. Batseba, o nome dela significa filha do juramento. Aqui, quando o pai dela escolheu esse nome, quando os pais escolheram esse nome, se referia aos juramentos que o Senhor fez a Abraão. Significava filha do juramento, os juramentos que Deus fez a Abraão, que ele seria pai de muitas nações, e ela estava inclusa nisso tudo. Há também um outro significado que seria Batseba, sétima filha, mas eu procurei e a maioria coloca como filha do juramento. Olha que nome, Batseba aparentemente para a gente não é tão bonito, mas filha do juramento é muito lindo. O pai dela se chamava Amiel. Ele era um homem temente a Deus, um homem que acreditava na palavra, e o nome dele significava meu povo é Deus. Ou seja, ele era do povo de Deus. Naquele tempo, o nome simbolizava a personalidade, o caráter das pessoas. E esse pai, ele criou essa menina com todo zelo. Nós vamos ver que eles não eram considerados pessoas assim tão humildes na época. Ela estava associada a pessoas que tinham cultura, que tinham estudo, que tinham um conhecimento maior. Batseba, ela era tão querida do seu pai que o seu pai escolheu a dedo o marido para se casar com ela. E ele encontrou no meio dos valentes de Davi um homem que tinha um coração puro, um coração reto, um coração que não fazia coisa errada, um homem que era exemplo, que ele queria ter na família dele, que era Uriel, que significa chama de Deus, fogo de Deus, espada de Deus. E aí nós vemos que, como ela era casada com esse homem, tanto o pai dela quanto o marido faziam parte dos guerreiros que ficavam ao lado de Davi, os valentes de Davi. E eles iam para a guerra, para a batalha, e numa dessas guerras, o marido foi escalado, pai também, e ela ficou na casa dela sozinha. Como numa guerra antes, num evento anterior, Davi quase morreu na batalha, o soldado principal dele deu uma ordem para ele. Ordem não, porque não poderia mandar, mas disse assim: olha, Davi, a partir de agora você fica em casa, porque você é a luz daqui, você é quem comanda tudo. Se nós perdemos o nosso rei, nós perdemos tudo. Então a sua vida vale mais. Só que Davi realmente fez o que não deveria. Foi mais conveniente nesse caso ouvir o conselho de ficar do que ir para a batalha. E Davi então fica na casa dele. Um homem que estava acostumado com agito, um homem que estava acostumado o tempo todo estar ali em movimento, esse homem então ele passa a ficar ocioso e fala que ele levanta à tarde e vai dar uma volta no castelo dele, na casa onde ele morava. E Batseba ficou sozinha. E a Bíblia diz que ela estava, na época, menstruada, e ela estava tomando seu banho de purificação. E naquele tempo, a gente vê muitas versões, tipo, por que ela estava sem roupa, tomando banho no lugar que ele poderia ver? Por que ela estava
se mostrando, ela sabia que qualquer um poderia ver. Realmente, eu só quero que vocês lembrem que naquele tempo as pessoas não entravam nuas para tomar banho. O costume da época não era entrar nua. Nós avaliamos as coisas pelos nossos costumes de hoje. Nós avaliamos pela nossa cultura atual. Só que ao mesmo tempo temos que avaliar como que era naquele tempo. Oi, Marcela, boa noite. Tô aqui tentando acompanhar, viu? Vocês. Batseba então estava com menos roupa, tomando seu banho. Davi olha para Batseba lá de cima e ele se interessa. Que mulher linda! Ela não era mãe ainda, então provavelmente esse casamento ainda era recente. A Bíblia diz que um homem, quando ele era casado, ele ficava pelo menos 1 ano em casa, cuidando da esposa dele. Depois de 1 ano, ele poderia ir para a guerra. Então, fica pendente se o marido dela foi antes para a guerra, antes de 1 ano, porque ela não tinha filhos ainda. E ela era formosa, ela era muito bonita. Davi faz uma coisa que ele não deveria fazer. Ele chama um dos seus homens e fala assim: olha, quem que é aquela moça bonita, aquela mulher bonita que está ali e tal? Olha, ela é a filha de Amiel, casada com Uriel, seu amigo. E sabe o que Davi faz? Manda chamá-la. E aí, nós temos 2 vertentes. Batseba foi seduzida por Davi, ela foi abusada por Davi, ou ela seduziu Davi. Então cada pessoa vai fazer a sua interpretação. E eu quero falar para vocês que ela estava tomando banho na hora errada, no lugar errado. Davi estava no lugar errado, na hora errada. Ele deveria estar na guerra. E ela deveria estar se cuidando um pouco melhor para não ser vista pelo rei. Apesar de que nós não podemos esquecer de um pequeno detalhe. Ela morava próximo ao palácio. Ela estava ali próximo ao palácio. Boa noite, mãe. Ela estava ali próximo. Então nós vemos que ela era da elite também. Ela não era qualquer uma. Ela não era uma mulher que estava ali no acaso. E ela vem. Então observa que Davi já começa expondo Batseba à vergonha quando ele manda outros homens irem buscar Batseba. E ela vem até ele. Então aí já tem mais gente, já começou a fofoquinha. Olha lá, você viu? A Batseba foi lá conversar com o Davi. Nossa, e entrou lá nos aposentos reais, gente. O que será que ele quer? Não sei não, bonito do jeito que ela é. Então, quer dizer, já começou ali. Ele expõe ela à vergonha. Eu imagino assim, como não deixa claro, e eu vejo que cada pastor faz sua colocação, e eu não quero condenar nem a Batseba como sendo uma mulher leviana, e nem Davi, mas eu acho que foi aquela coisa do tipo, meu marido não está aqui, e ele olhou para ela e falou assim, você é linda demais, e a ocasião faz o ladrão, o marido não está para tomar conta, o ladrão vem. E eu vejo que Davi então se entrega aos prazeres, e ela também se entrega. E eu, lendo a Bíblia várias vezes para interpretar, para poder pegar detalhes, eu observei que ela sai calmamente para ir embora para a casa dela. Ela se lava e vai embora para a casa dela. Ela não faz escândalo. Ela percebe depois, eles fazem amor e depois de alguns dias, ela percebe que ela não menstrua de novo. Se ela não menstrua de novo, ela está grávida. E ela dá um jeito de mandar recado para Davi. Eu estou grávida. Eu quero que você imagine que ela não foi assim rápido. Manda recado para Davi que eu acho que eu estou grávida. Não, ela esperou mais um pouquinho. Nós estamos aí com uma gestação de aproximadamente 1 mês e meio.
Ela esperou esperou que Davi chamasse ela novamente para ela contar. Veio a ansiedade, veio o desespero. Quando ela manda o recado, Davi questiona. Ele manda chamar o marido dela, Uriel, que estava na guerra, e fala assim: olha, traga notícias da guerra. Uriel vem e passa para ele todas as informações. Davi então fala para ele assim: vai lá para sua casa, vai dormir com a sua esposa, descansa esta noite. E ele não fez isso, ele ficou na rua. Quando falaram para Davi, por que você está na rua? Porque olha o quanto que o marido dela era íntegro. Ele disse assim: eu não vou para minha casa porque não é justo com os meus amigos que estão na guerra. Eles estão lá, suas esposas estão sozinhas, eles estão dormindo também no relento. Não é justo eu ter um teto sobre a minha cabeça e eu vou ficar aqui mesmo. Davi, percebendo então que não tinha o que fazer para convencê-lo, embriagou Uriel. Bebeu. Ele falou assim: agora, pelo menos, se ele vai para a casa dele, nem que ele dormir, pode falar que ele foi embora e que ela ficou grávida dele. Mas Uriel não foi para casa, porque ele achava que era injusto ele querer ser melhor que os outros. Ou seja, Amiel, pai de Batseba, escolheu muito bem o marido para ela. Muito bem. Passa aí um tempo, Davi percebe que não tem jeito, ele escreve uma carta. Dobra, entrega na mão dele e manda ele entregar para o superior. E nessa carta dizia: coloque Uriel na frente da batalha, no campo de batalha, mas bem na frente, para que ele seja morto. E ele foi morto. A Bíblia diz que, passados os dias de luto, ele manda buscar Batseba e ela vem ficar com ele e ele a toma como mulher. Vemos que Davi levava a vida numa boa, estava tudo resolvido para ele, não havia mais problema, porque tudo foi ajeitado. Só que o profeta Natan vem confrontá-lo. E aí ele conta uma história e Davi, já irritado, fala assim: como assim? Quem fez isso deveria morrer. E o profeta Natan diz assim: então, mas foi você que fez. E por causa disso a sua família inteira vai sofrer. Porque você adulterou. Porque você, de certa forma, abusou dessa moça. Porque você, como rei, você poderia escolher a mulher que você quisesse, mas você escolheu uma que era casada. Davi, você vai pagar o preço. Quando Davi percebeu isso, ele se arrependeu, pediu perdão. Mas quando existe um pecado, Deus perdoa o pecado. Mas a consequência do pecado, ela vem. Batseba, gestante, aguenta o período da gravidez, nasce o filho e esse filho vem a morrer. Todo o período que essa criança ficou entre a vida e a morte, Davi ficou com a cabeça no pó, orando, joelho dobrado, clamando e pedindo a Deus que Deus mudasse aquela história, sabendo sim que a culpa era dele. A culpa não era da Batseba também? Ela sofreu tanto quanto. Mesmo que Davi fosse culpado de tudo, ainda assim Batseba pagou o preço junto com ele. Mas quando ele se arrependeu, quando ele se prostrou na presença de Deus, quando ele se entregou a Deus, deixando Deus tratar com a vida dele, nós vemos que Deus ainda o chama de um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, o Senhor não se preocupou, lógico que teve a consequência, mas o Senhor perdoou o pecado dele, perdoou o pecado de Batseba. Nós vemos que o Senhor escreveu uma nova história para ele.
E a Bíblia diz que, passado um tempo, ele se deitou novamente com Batseba e ela engravidou. Ela teve outros filhos. Ela teve mais 4 filhos: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Eu quero que você preste atenção, uma mulher que está em pecado, uma adúltera, porque até hoje falamos sobre ela como uma adúltera, uma mulher que saiu com outro homem. E quantas mulheres não são chamadas de adúltera porque tiveram outros relacionamentos? Porque não foi fiel ao homem que estava. Batseba errou, mas Deus, mediante ao arrependimento, não só refaz a história de Batseba com Davi, como eles se tornam um casal exemplo de amor, e ela vai com ele até o fim da vida dele. E quando ela percebe que estavam tentando dar um golpe, outro filho estava tentando dar um golpe em Davi, ela vai e ela intercede pela vida de Salomão. Salomão significa paz, pacífico. E essa mulher sábia, e que amava o seu filho e amava o seu esposo, porque dali nasceu um respeito, um amor. Ele ficou do lado dela na hora da dor. Essa mulher intercede pelo filho e Davi unge Salomão, o rei. Nós vemos que, pesquisando, eu achei algumas colocações e fui pesquisar o que significava, e é muito bom estudar, é muito bom. Em Lucas fala da genealogia de Jesus, mas apresenta como se a genealogia dele viesse de Maria, mas começa lá em Natã, um dos filhos de Batseba, Maria. E é nisso que se coloca algumas crenças de que ele veio de uma genealogia feminina. Mas lá em Mateus vai falar a mesma genealogia, só que essa genealogia vai partir para Salomão. Então quer dizer, Jesus veio, Batseba, a mulher adúltera, a mulher que pecou, que errou contra o seu marido, aquela mesma mulher, 2 dos filhos dela casam-se, tem filhos, que tem filhos, que tem filhos, e nasce Jesus. E assim nós vemos a honra de Deus sobre aquela mulher, a honra de Deus sobre aquela luta, sobre aquela dor, sobre aquele tormento. A paz, Marília, a paz, Jô. Glória a Deus pela vida de vocês. A paz, Malu. Parabéns, Malu. Agora vem, hein? Agora vem. Olha, você tentou, agora tem que sair, hein? Que bênção, uma menininha para nossa tropa. Glória a Deus. E nós vemos aqui Batseba, então, sendo honrada, independente dos seus pecados. Mas antes eu quero mostrar para você que lá nos Provérbios 31:1 diz assim. Esse Provérbios, ele é... Deixa eu abrir aqui. Esse Provérbios, ele é atribuído a Batseba. Só que ela diz assim, olha, as primeiras autoridades cristãs, antigas autoridades judaico-cristãs, atribuíram a ela esse versículo. Depois houve uma controvérsia, mas eu vou continuar com a primeira leva, com o primeiro comentário. Olha o que está escrito aqui. Ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Ó filho meu, filho do meu ventre, filho de meus votos, não gaste a sua força com mulheres sem vigor, com aquelas que destroem reis. Atribui-se a ela, porque o que dizem é que ela carinhosamente chamava seu filho de Lemuel, seu filho Salomão de Lemuel. Lemuel significa consagrado. Ela queria dizer aqui nesse texto bíblico:
Você é consagrado a Deus, meu filho. Você é de paz, você é pacífico, você é rei. Você é consagrado a Deus. Para de ser mulherengo. Para de fazer coisa errada. Então, quando ela fala Lemuel, e nós vamos ver depois outros versículos que vão falar sobre isso, nós estamos vendo que ela está dando uma chamada em Salomão. Aquela mãe presente, aquela mãe que, independente do pecado do passado, continuou acompanhando o filho e criando uma história nova, independente dela amar Davi ou não amar Davi, ela foi fiel a ele, ela ficou do lado dele. Vamos lá, versículo 4. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina, e deixe de fazer justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e não mais se lembrem da sua infidelidade. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Quem é esse rei? Quem que fazia tudo isso? Salomão. Nós vemos aqui uma mãe que, apesar de a história ainda falar que ela era uma adúltera, ainda assim nós vemos uma mãe que se preocupa com o filho e já adulto, ela está ali mandando recado para ele. Para com tudo, para com tudo, para com isso. Nós vemos a grandiosidade do amor de Deus. Quantas e quantas mulheres que não passam a sua vida sendo julgadas pelo seu passado. Quantas mulheres que nós vemos que passam a vida toda sendo julgada pelo passado dela. Porque ela errou uma vez, ela não presta. E a mulher sempre carrega a fama. Tanto que nós vemos que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Esqueceram do passado dele. Ninguém fala assim, Davi o adúltero. Davi o pai negligente. E o que eles dizem? Davi um homem segundo o coração de Deus. Eles honram aquilo que Deus diz sobre ele. Mas quando se fala da mulher, a mulher é colocada em segundo plano, a mulher é desclassificada, a mulher é colocada como se ela não tivesse redenção, ela não tivesse perdão. E ela fica manchada. Numa sociedade onde as mulheres começaram a evoluir tanto seus conhecimentos, ainda vemos isso. Mulher limpa a casa, homem não precisa. Isso não existe mais. Mas alguns filhos ainda estão sendo criados desse jeito. Homem não limpa a casa, é tudo dividido. É tudo dividido. Homem pode sair com quantas mulheres quiser, mas mulher não pode fazer isso, porque senão ela é uma prostituta. E nós vamos vendo que ainda hoje as famílias ainda defendem os homens e vão para cima das mulheres. E encontramos esse texto sobre Batseba falando exatamente sobre isso. Ela foi uma mulher honrada. Ela foi uma mulher perdoada por Deus. Ela foi uma mulher que assumiu seus erros, sofreu com a perda do filho, tanto que a Bíblia diz que Davi se deita com ela para acalmar seu coração, para tirar a tristeza. Pensa, não é fácil perder um filho, e o filho nasceu vivo. Viveu um tempo, então a dor daqueles dias, não existe condenação maior que essa. Não existe dor maior que essa para uma mãe. Para um pai, ele ficou ali do lado dela, orou, jejuou. Mas para a mãe não, ela ficou do lado da criança. Ela pagou o preço do erro. Ela ficou viúva.
A Bíblia diz que seu avô, Aitofel, era o homem de confiança do rei Davi. Ele era aquele que aconselhava o rei Davi por onde ele passava. As pessoas diziam que era a voz do próprio Deus. Tamanha sabedoria. Mesmo assim, Aitofel, o nome dele significa irmão da loucura. Mas Davi confiava muito nele. E Aitofel, possivelmente, por raiva do que aconteceu com a neta dele, ele se volta contra o rei Davi. Ele trai o rei Davi. Ele vai para o lado de Absalão, o filho que queria dar o golpe de estado no rei Davi. Mas nós vemos que, independente de tudo isso, Batseba foi honrado. E nessa noite eu quero deixar um exemplo para vocês, um exemplo prático. Tanto se você for homem ou mulher, se você errou, e todos nós erramos. Todos nós temos uma falha na nossa vida. Confiamos na pessoa errada, falamos com a pessoa errada, fazemos coisas erradas. E a maioria das vezes isso passa a ser, na nossa vida, um peso, um fardo. Muitas pessoas recebem o perdão de todos, mas não conseguem se perdoar. Mas eu venho para dizer para você, nessa noite, independente do que você fez, independente do que você viveu, independente de qual foi a sua história, Deus perdoa quando você realmente entrega os seus pensamentos para Ele. Deus te livra de todo pensamento mal. Deus te livra do seu passado e Deus escreve uma história nova. Se até aqui você chegou e ainda alguém comete o absurdo de colocar você, taxar você pelo seu pecado, pelo seu erro, pela sua insegurança. Quantas pessoas que nos... Você é louca, você é louca. Não, eu não sou louca. Repreendo isso em nome de Jesus. Eu não sou louca. Não existe isso. Sua incompetente, preguiçosa, vagabunda. Olha que palavra pesada. São tantos atributos que as pessoas querem colocar sobre a gente. Pessoas com depressão são muitas vezes chamadas de que não tem vontade de fazer as coisas, que é preguiçoso. As pessoas não querem saber o que você está passando. E nós vemos aqui quantas vezes que nós não somos taxados pelo nosso passado. Aquela pessoa é complicada. A pessoa nos conheceu há 10 anos atrás e fala que nós somos complicados. A gente tem que estar em evolução o tempo todo. Nós, principalmente as mulheres, precisamos evoluir todos os dias. Nós somos borboletas. Sabia disso? Porque nós ficamos dentro de um casulo e nos renovamos e de repente a gente passa aquele tempo. Esse tempo é o tempo da nossa oração, esse tempo é o nosso tempo de comunhão com Deus, esse tempo é o nosso tempo de aproveitar o colo do Pai dentro do nosso casulo. E quando nós, com muita força, com muito sacrifício, nós saímos, nós temos o direito de voar. Nós temos o direito de liberdade. Nós temos o direito do renovo nas nossas vidas. Isso que eu estou dizendo para você. Tanto se você for homem, quanto você que está assistindo agora é uma mulher que está me acompanhando, eu não sei. O que eu posso dizer é, Batseba é um exemplo de uma mulher que passou pela metamorfose, que passou pelo casulo da dor, do sofrimento, passou pela insegurança, passou pelo vale da sombra da morte. Mas ela saiu mais forte. 4 filhos. Deus honrou essa mulher com 4 filhos. E da linhagem dela nasce Jesus. O que vai nascer da sua linhagem?
O que vai vir da sua linhagem? Talvez você diga assim, mas eu não sou casada, eu não tenho filhos, eu não terei filhos. E eu quero contar para você, a sua linhagem não tem necessariamente que sair do seu ventre. A sua linhagem é o que você vai deixar, o que você vai deixar de marco da sua história. Eu não quero passar a minha vida em branco, eu sempre disse isso, sempre. Eu não quero ser aquela pessoa que as pessoas olham e falam assim, porque você sabe que quem morre vira santo, não é? Não é assim, é tão bom, só fez mal, mas é tão bom, não sei de onde que acham bom, mas tudo bem. Depois que morre vira bom. Mas aí a gente olha e fala assim, era tão bom. Quem que era? Vamos supor, Josiane Sanches. Nunca ouvi falar. Como assim? Eu quero que diga assim, deixa eu ouvir falar. Nossa, na escola dava trabalho. Na escola era uma santa. Se vocês verem alguns recados que falam sobre mim aí, eu era a vocacionada freira. Na escola eu era assim. E daí? E daí cada um de nós temos uma história. Aquela que deu aula, aquela que foi premiada, aquela que ficou doente e depois sarou, aquela... Eu quero ter uma história. Tenha uma história, você também. Faça a sua história. Sabe, não adianta a gente passar a vida em branco. Nós nascemos para brilhar, nós nascemos para voar, para ser livre, para deixar testemunho. Nós não podemos passar a vida de qualquer jeito. O que você está deixando para a próxima geração? Batseba deixou filhos para a próxima geração. O que você está deixando? Talvez você esteja gerando um rei. Talvez você não esteja gerando um rei dentro do seu ventre, mas você está ensinando alguém, evangelizando alguém. Esse alguém vai evangelizar uma outra pessoa e essa pessoa será o Jesus que vai voltar? Nós não sabemos. Não interessa pra gente o que vai ser, interessa o hoje, e o hoje eu tenho que fazer. Batseba passou pelo vale da sombra da morte, mas ela permaneceu fiel a Deus. Como que era o nome dela? Filha do juramento. Ou seja, se ela é filha do juramento, se esse juramento está ligado lá com Abraão, se cumpre em Jesus, ela fazia parte. Nós não podemos esquecer que na mesma linhagem de Jesus tem Raabe, uma prostituta. Tem Ruth, uma mulher que veio e era viúva, casa com Boaz, que vem a linhagem de Davi. E nós vamos ver que Davi teve várias mulheres, mas foi exatamente com aquela que começou tudo errado que deu tudo certo. Meninas, deem valor para vocês. Independente da dor que você viveu até aqui, independente do seu passado, independente do vale que você andou, independente do que você passou, se valorize. Uma outra coisa que eu observei com a Batseba é que assim, ela foi bastante imprudente quando ela foi tomar banho, mesmo que ela estivesse com roupas de banho. Ela despertou o desejo de Davi. E ela acabou caindo nesse laço por causa das vestimentas dela. Muitas pessoas falam assim, a Bíblia não condena ninguém. Quem condena é a igreja. Quem condena é a igreja que fica colocando jugo sobre as pessoas. Não. Se você aparecer na igreja sem roupa nenhuma, eu vou no máximo arrumar uma toalha para você se cobrir, um lençol para você se cobrir, para você não resfriar a periquita. Para mim tá tudo certo. Você é muito bem-vinda. A Bíblia diz o quê? Venha como estiver, mas não permaneça do mesmo jeito. Por que diz isso? Diz isso porque nos ensina que nós
vamos vir despidas mesmo. Nós vamos entrar na presença de Deus despidas. Porque quando é arrancada toda o nosso pecado, os nossos erros, nós ficamos nus na presença de Deus. E daí, a hora que nós nos vemos nus, a gente tem vontade de se cobrir. A gente tem aquela vontade de escolher uma roupa. Eu estou falando de roupa física, mas é de roupa espiritual também. Nós queremos nos revestir de santidade. Se você andava com os peitos de fora, você vai querer começar a cobrir. Se você andava com roupa muito curta, você vai querer pôr um pouquinho mais tecido. Você não tem que ser aquelas que vai com a saia até o pé, mas você vai começar a mudar. Você não precisa mais mostrar o bumbum para as pessoas. Você não precisa mostrar os peitos para as pessoas. Ele está lá. Ele é reservado, ele é seu. E quando ele está coberto, sabe o que significa? Eu tenho um segredinho aqui. Só pega, descobre esse segredo quem tem a chave. Qual é a chave? Casa comigo. Seja o meu marido e descubra os meus segredos. Parece tão bobagem isso, mas é verdade. Se você está bem vestido ou mal vestido, para mim não interessa. Mas como que você quer ser visto na sociedade? Por que Batseba foi chamada de adúltera e esse peso ficou sobre a vida dela? Porque ela cometeu um erro, ela saiu com o rei, mas ela estava tomando um banho, estava no seu momento de intimidade. Ela foi julgada e eu quero falar para você, mulher, dependendo das suas atitudes, você vai ser julgada pela vida toda. Agora, pela vida toda pode ser pelas pessoas, mas para Deus Ele conhece seu coração. Deus sabe quando você muda. Deus sabe quando você se transforma. Deus sabe quem é você. E tem um detalhe. Eu quero que você entenda que esse é o pulo do gato para você entender a sua vida de uma vez por todas. Batseba, filha do juramento. Filha de um pai que se chamava Amiel. Meu povo é Deus. E o que eu vejo aqui é que Batseba tinha um juramento sobre a vida dela, uma promessa sobre a vida dela. Se você chegou até aqui, se você está assistindo isso agora, nesse exato momento, não necessariamente porque você vai assistir agora enquanto eu estou gravando, mas que você vai assistir daqui 10 anos, é a sua hora com Deus. E se você está assistindo isso, é porque tem uma promessa sobre a sua vida e ela vai se cumprir. Depende de você. Você quer que se cumpra rápido para você ter paz? Ou você quer continuar no sofrimento, passando como Batseba pelo vale da sombra da morte? Se renda ao Senhor. Peça perdão. Se arrependa, chora na presença dEle. Muda as suas atitudes e você será realmente uma mulher honrada, mãe de rei. Mãe de rei. Ela foi mãe de Salomão e, de certa forma, na linhagem, mãe do rei Jesus. Aprenda uma coisa. Mesmo que você não seja mãe física, deixe um legado de amor a Deus. Deixe um legado nessa vida que estamos vivendo. 2020 foi um dos piores anos. Qual foi o testemunho que você mostrou? Qual foi o testemunho que você deixou? Ame e seja amada. Dê carinho, dê amor, dê palavra de consolo e sabedoria. Não perca o culto de domingo, que eu quero dar um testemunho para vocês, mas com os papéis na mão para provar o que eu vou falar. E os papéis só chegam na sexta-feira. Não percam que eu vou contar para vocês um testemunho. Deus, Ele é fiel. E
Eu vivo as promessas dele. O inimigo tentou acabar com a minha vida por muitos e muitos anos e por muitas vezes. Mas eu tô aqui. Sabe por quê? Porque eu não terminei de deixar o meu legado ainda. E você? O que você tem feito? Tem alguma coisa que você tem para entregar para Deus? Eu quero orar por você. Senhor Deus, Todo-Poderoso, maravilhoso é o teu santo nome, Pai. Hoje, aprendemos com a tua filha Batseba que o Senhor perdoa os nossos pecados e nos dá uma nova oportunidade. Cria para nós situações novas. Cria em nós oportunidades de crescimento, de amadurecimento. Cria em nós uma nova história. E ousadia suficiente para mudarmos essa geração. Pai, em nome de Jesus, vá agora em cada um que está me ouvindo, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor é atemporal, independente de quando essa pessoa ouvir essa gravação, Pai. Toca na vida dela, em nome de Jesus. Recolhe, Pai, todo pecado, toda dor, toda lágrima, enxuga agora, Pai. E leva essa vida a estar na Tua presença santa. Oh, rialabaxer, ele canta, rebanaia. Vai agora, Senhor. Toca, Paizinho, em nome de Jesus. Eu te peço que aquilo que ela está entregando nas Tuas mãos agora, o Senhor lance fora no mar do esquecimento. Apaga o passado, Pai. Apaga o passado, mas apaga também da mente dessa pessoa, para que ela não se cobre, não se culpe, não se condene, porque ela é nova criatura, ela é bênção do Senhor. Ela está pronta para viver o novo. Oh Deus Todo-Poderoso, visita agora, Pai, e com as suas próprias mãos, vira essa página e começa a escrever uma nova história. Prepara o legado que essa pessoa tem que deixar e que ela faça a diferença nessa geração. Eu declaro essa vida abençoada, consagrada ao Senhor, tremendamente restaurada, renovada, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Você tem muita coisa para viver ainda. Agradeça a Deus, porque Ele tem mantido você de pé. Agradeça a Deus, porque Ele tem te mantido, tem te sustentado até aqui. Independente do que você passou, é um novo tempo. Amém? Glória a Deus. Antes de eu dar a bênção final, sorteio hoje de uma caixinha de madeira, tá? São rosas pintadas, pela distância eu não sei se dá para você ver. São rosas pintadas, tá? Uma caixinha nude, pintada rosa. É o que vai ser sorteado. Mas vale pelos seus comentários. Se não tiver comentário aqui, não vale. E se não estiver compartilhado no seu Face, também não vale. Porque eu vou verificar exatamente pelo seu Face. Se está lá no seu Face, vale. Se não, não. Da semana passada, quem ganhou foi a Marcela, mas teve outras pessoas que ganharam e foram desclassificadas. Então, você precisa compartilhar no seu Face. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoa quem está comigo agora, Pai. Traz um conforto ao seu coração. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor já está fazendo, o Senhor já está mudando a história, o Senhor já está trazendo tudo novo. Então, Paizinho, abençoa essa vida e que as bênçãos que o Senhor entregar para a vida dela agora reflitam na vida da família, dos amigos,
dos profissionais que estão ao seu lado. Senhor, em nome de Jesus, que essa vida seja consagrada ao Senhor e que através da vida dela o seu nome seja exaltado. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Eu li um amém? Eu ouvi um amém? Estou aqui, eu perdi a minha conexão. Deixa eu ver se eu consigo achar. Amém! Pelo menos a Stephanie e a Mayara ouvi amém aqui. Glória a Deus. Amanhã começam as nossas aulas práticas. Não percam, a partir das 2 horas, vídeo lançado, tá? Já está postado. O vídeo vai começar às 2 horas, mas você pode assistir a hora que você quiser. Não percam, eu sei que alguns estão trabalhando. Eu ia até conversar para ver se vocês preferiam que eu passasse para a noite, mas ainda tem pouca gente. Se aumentar o número de pessoas que estiver acompanhando e o pessoal achar melhor mudar para a noite, eu posso mudar para a noite, tá? Ou então para sábado, vou ver o que é melhor. Mas amanhã começa a nossa aula prática, 2 horas da tarde, no YouTube. Se você for entrar lá, está na pastinha, na playlist, Fazendo Arte, tá? Por que está junto com as coisas da igreja? Porque é um curso da própria igreja para atingirmos mulheres, independente da denominação, mas para que tragam um faturamento a mais dentro de casa. Amém? Fiquem todas abençoadas em nome de Jesus. Um beijo no coração de cada uma. Até a próxima!